Hoje o tema é interessante, hein? Várias pessoas me perguntaram no Instagram, eu tenho colocado vários vídeos aí no YouTube, e as perguntas vêm, né? Então são várias pessoas perguntando a mesma coisa, coisas parecidas, eu englobei numa pergunta só, tá? Esse tema é bem interessante e é bem atual, e é para você que está aí me ouvindo, me assistindo, acho que vai ser de grande valia, tá? A pergunta é assim: o Carlos, o que drena a minha energia vital, física e emocional? Por que isso acontece e o que eu faço, né, perante isso? E como que eu faço para elevar a frequência? Então vamos lá. O que drena a sua energia? O que drena a sua energia são os medos, as ilusões e os seus pontos fracos. Então a pessoa precisa pensar, você precisa começar a ter por isso que o autoconhecimento sempre é o foco de toda a evolução, o autoconhecer, né? Você se autoconhecendo, você sabe que tipo de ponto, que tipo de pilar que te derruba. Porque nós temos pilares que nos sustentam. E alguns desses pilares são frágeis, né? E logicamente esses pilares às vezes são ocultos dentro da sua consciência. Porque a pessoa talvez não tenha um autoconhecimento e ela não sabe o que está acontecendo. Por isso que a gente sempre, nos cursos que eu dou, os meus livros, tem como função esclarecer as pessoas e trazer lucidez. O que é lucidez? É uma mente iluminada ou uma consciência com luz, né? Ou seja, uma pessoa lúcida. Então você se autoconhecendo, você começa a abrir sua consciência, você começa a se entender. Você começa a entender o mundo exterior, né? Ou as coisas que te afetam e as coisas que te elevam, e também você começa a se conhecer, você começa a conhecer o seu corpo, conhecer os seus pontos fracos fisicamente, né? Os seus pontos fracos emocionalmente, os seus pontos fracos espiritualmente, certo? Até aí? Então o que drena a sua energia? O que drena a sua energia é justamente esses pontos frágeis que você tem e talvez você não conheça tão bem, tá? Por exemplo, pode ser um medo muito profundo dentro de você e você talvez não saiba que esse é o ponto que derruba a sua frequência, ou seja, que drena a sua energia. Por exemplo, a pessoa pode ter um medo constante, diário, que isso se transforma numa forma de pensamento, né? Então isso acaba se tornando prejudicial. Por exemplo, a pessoa tem um medo constante da falta. Isso é muito comum, tá? No Brasil, hoje em dia, isso é uma frequência padronizada. Então a pessoa tem muito medo da falta. Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de comida, uma suposta falta de um relacionamento, tudo isso engloba a falta, certo? Então às vezes a pessoa não sabe. No fundo ela pensa, eu tenho um pensamento positivo, eu tenho um pensamento que eu vou guardar dinheiro para comprar um carro, para comprar um apartamento. Mas lá no fundo, o que está vibrando verdadeiramente, que é o que está drenando a energia dela, não é o pensamento positivo e nem a vontade de comprar ou evoluir ou crescer na carreira. No fundo ela tem medo, um medo profundo de ficar sem. Então isso que é o que drena a energia dela. Então ela tem medo do quê? Ela tem o que eu chamo de estratofobia. Se você não tem, você deve conhecer alguém que tenha. Estratofobia, ou seja, tem medo de ir no caixa eletrônico e puxar um extrato. Ninguém fala sobre isso, mas existe. A pessoa antes de puxar o extrato já tem taquicardia, ela começa a tremer, ela tem gastrite, ela começa a ficar nervosa só de ter que ir no banco ou entrar no computador, no celular, puxar o extrato. Por quê? Ela tem um medo muito pesado dentro de si de ver a realidade, de ver que de repente está vermelho o saldo, entendeu? Então não é o problema o saldo bancário, o problema é a frequência que ela está vibrando na falta. Então essa frequência derruba a energia dela e esse padrão vai derrubando e drenando a energia. Isso constantemente virando um círculo vicioso, começa a afetar o quê? O emocional, depois o mental e depois o físico. Então aí a pessoa já começa a ter fibromialgia, ela começa a ter gastrite, que é uma
gastrite nervosa, né? Antigamente a gente falava gastrite nervosa, mas a gastrite é o quê? É uma ansiedade sem um motivo. Só da pessoa pensar que no mês que vem ela tem que pagar o cartão de crédito, o estômago dela já começa a ficar tenso, ansioso, uma preocupação, o corpo físico já se preocupa, já se imune, né? Já começa a guardar energia, engorda, isso também acontece, a pessoa muito ansiosa e com medo da falta. Se faltar dinheiro para ir no mercado, o corpo já entende como uma falta, ele começa a armazenar gordura nas células e ela começa a engordar, começa a inchar, começa a ter inchaço. Então eu vejo muitas mulheres, geralmente mulheres, reclamam, eu estou com um inchaço, eu não sei o que é. Pode ser muita coisa orgânica, mas assim, geralmente é o medo de ficar sem alguma coisa e o corpo se entra em estado de guerra, ou seja, mês que vem vai ter uma guerra, então, ou no outro também, não acaba. Então a pessoa vai enchendo de energia, vai ficando uma coisa doentia. Aí mexe com tireoide, mexe com... O organismo começa a não entender o que está acontecendo, porque você está em constante estado de batalha. É como se fosse uma guerra. Vai acabar o suprimento, então eu preciso guardar. Então o corpo físico ele é muito inteligente. A gente tem então ficar atento a quê? Você que está me ouvindo aí de repente pela primeira vez. O que drena a sua energia são esses pontos. Os medos, pode ser medo da falta, eu dei um exemplo da falta, né? Pode ser um medo da falta, medo interno, bem inconsciente. Medo de ficar sozinho, medo da solidão, né? Medo de ficar sem um namorado, medo de ficar sem marido, medo de ficar sem encontrar alguém, medo de ficar sozinho. É um medo também que pode drenar a sua energia. Então, esses pontos que você tem, é uma coisa que você vai ter que descobrir aí. O que drena a sua energia. E aí o que eu faço? Você primeiro precisa entender o que drena. Por que eu estou falando? Porque eu vivi tudo isso, tá? Muitas coisas eu superei. E como que você supera esses medos? Você tem que enfrentar ele. Outra coisa que também drena a sua energia, a culpa, o ressentimento, né? O remorso, né? A culpa é muito mais profunda. Eu vou falar no próximo vídeo, é a hora que eu falar de karma, tá? A culpa também puxa a sua energia, porque você está sempre com uma energia de eu fiz algo errado e eu devo algo a alguém. Isso é muito entre karma familiar, né? Eu devo à minha família. Eu preciso cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu avô, dos meus irmãos. Eu não posso largar, porque se eu largar eu vou ficar com culpa de não cuidar da minha família. Aí você começa a carregar tudo nas costas, aí começa a dar inflamação no trapézio, inflamação nas costas, trava muscular. Isso eu tive muito, né? Aí começa os músculos a entrar em contração, aí começa a grudar na face do músculo, aí começa a inflamar, contratura, inflamação muscular, estiramento muscular, tendinite, porque você está sempre, eu preciso vencer, preciso carregar o mundo nas costas. Eu tenho um pouco disso, mas já estou me livrando um pouco também disso. Ou seja, você tem que se render. Então a palavra-chave aí é render-se, se rende, que nem o Cristo Redentor, né? Se rende, deixa a natureza fazer as coisas um pouco. Você não tem controle de nada. Você acha que tem controle da sua vida inteira, não tem. Você acha que tem controle do mundo, não tem. Você acha que tem controle sobre sua família, sobre seus filhos, sobre sua mãe, eu vou controlar, não tem. Você não controla nem o extrato bancário seu, se for ver bem. Então, uma das formas de você sair desse círculo vicioso de drenagem de energia é se posicionar, conhecer o seu medo e enfrentá-lo, né? Superar o medo. Como você supera o medo? Enfrentando, indo para cima dele, tá? Indo para cima dele. E quando você vai para cima dele, porque se você não for para cima do seu medo, o seu medo vai vir para cima de você. Uma hora ou outra ele vai vir e vai te colocar na parede e vai falar: e agora? Como é que a gente vai resolver nosso assunto? Porque é o seu medo e ele vem à tona, é a sua sombra. A sua sombra te enfrenta. Então a minha sugestão para você, enfrenta ela antes. Vai e conhece ela. Eu garanto para você que está me ouvindo aí. Dependente da sua idade, pode ser 12 anos aí que está me ouvindo, pode ser 80. Dependendo da sua idade.
você vai enfrentar e você vai ver que esse medo gigantesco que você tem dentro de você, que é do seu inconsciente, você vai perceber que esse medo, esse monstro de 50 metros de altura, gigante, maldoso, que vai te matar, é um gatinho desse tamanho, miniatura, um poodlezinho que inofensivo. Igual esse gatinho que está aqui. Então, não tenha medo de enfrentar o seu medo, tá? Não tenha coragem, vá e enfrente-o, porque ele é uma coisa miniatura. Depois que você enfrenta e conhece seu medo, ele neutraliza, tá? Então, isso é o que drena a sua energia. E o que faz elevar a sua energia? A gratidão, as coisas positivas que você tem dentro de si, tá? O que o seu espírito gosta. Então você, por exemplo, gosta muito de caminhar no meio no parque, ou na floresta, ou na praia. Então vai e faz mais isso. Aliás, eu sugiro que você entre mais na natureza daqui para frente. Porque as pessoas estão se isolando da natureza, se isolando do mundo natural, né? Que a gente gosta de chamar de meio ambiente, mas entra na natureza, volta a se conectar com a natureza, porque assim o seu espírito começa a se reavivar, reviver, né? Seu espírito começa a fluir novamente. Então, você, para subir a sua energia vital, faz aquilo que te dá prazer. Eu gosto de dançar, então vai dançar. Eu gosto de sentar com os amigos e conversar e tomar cerveja. É isso que você se sente bem fazendo? Então faz isso. Ah, mas eu estou estudando espiritualidade e eu estou no caminho do despertar e eu ouvi falar que eu não posso tomar cerveja. Esquece essas besteiras. É uma coisa que te faz bem? Lógico que exagero não tem nada a ver. Exagero é contra tudo que é exagerado, é horrível. Mas faz o que te dá prazer. Então não fica dentro de uma bolha fechada, só da espiritualidade, das vivências e dos cursos. Eu sei que tem muita gente que faz curso meu, do mundo inteiro, e tem gente que é light, é tranquilo, mas tem gente que entra muito e fica fanático também. Então o ser humano ele tem uma tendência a querer fanatizar, e entrar e viver aquilo, 100% aquilo, e ficar intolerante com o que é diferente ou o que passou, né? Do tipo assim, eu não vejo mais ninguém, não quero mais ver nenhum amigo meu do passado, porque agora eu sou uma pessoa espiritualizada e eu medito, eu faço yoga, eu vou para a Índia, então eu não quero mais saber dessa gentalha. Sabe esse tipo de conversa? Sai disso. Entra, sai dessa bolha, né? Que você não é especial. Desculpa falar, mas você não é especial e nem eu. Mas nós somos pessoas essenciais para o universo. Você precisa entrar numa sintonia sua própria. Porque aí você se sentindo bem, você consegue conviver com qualquer pessoa e qualquer ambiente e ser totalmente tolerante com qualquer tipo de situação, tá? Isso para mim é um tentáculo da espiritualidade verdadeira, tá? Você sabe quem você é, tem conexão com seus mentores espirituais, tem acesso a muita informação que a maioria da população do mundo não tem. De repente você está indo para esse caminho e está se achando especial. Sugiro que você não entre nesse barco, tá? Porque esse barco ele é meio sem destino, assim. É um barco que tem só ida, tá? Não tem volta. Então você se autoconhecendo, você começa a dominar todos esses processos que drenam a sua energia e que elevam a sua energia, ou seja, a sua frequência vibracional. Quando você está numa frequência baixa, então quando você drena a energia, você é drenado da sua energia, e é uma drenagem que você permite, você começa a descer essas frequências e começa a entrar num campo de baixa frequência, que aí você fica vulnerável a seres negativos como zombeteiros, obsessores, seres negativos que andam por aí, né? Tá cheio de Walking Dead por aí, não sei se vocês sabem. Só que eles estão indo embora, tá? Estão sendo resgatados e eles têm que sair daqui do plano Terra, né? Mas eles estão por aí. Então quando você abaixa a frequência, eles vêm e te obsediam, tá? Isso é uma coisa comum, tem acontecido muito com as pessoas. Então a raiva derruba a frequência, a ira derruba a frequência. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, falando do momento atual do Brasil.
O orgulho baixa a frequência. É tudo tentáculos da grande besta, tá? Todas essas frequências, essas energias derrubam a sua frequência. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Orar e vigiar sempre. E o foco então não é ficar preso às coisas que derrubam a sua frequência, mas sim as que elevam a sua frequência. Então você começa a entender o que te puxa para cima, né? Eu adoro passear com meu filho, então vai passear com seu filho. Eu adoro visitar minha família, então faça mais isso. Eu adoro cozinhar, o que eu mais gosto de fazer é cozinhar sozinho, sozinha, preparar uma comida, sentar no meio na varanda da minha casa e comer escutando um mantra. Então faz mais isso. Mas não dá, porque a vida está muito louca, eu tenho que trabalhar muito. Então, tá errado. Faz mais isso. Eu adoro fazer esporte, mas eu não tenho mais tempo, porque eu tenho que trabalhar muito e ficar rico e ganhar dinheiro. Então, coloca em terceiro plano o exercício físico e o bem-estar físico. Então, as pessoas estão caindo nessas armadilhas. Então, para fechar nosso tema de hoje aqui, faça mais aquilo que você gosta. Quanto mais você fizer, mais o seu espírito vai gostar e mais benfeitorias ele vai te dar. E os milagres começam a acontecer. Experimente. Faça o que o seu espírito quer. Tá? Passeie mais, se é isso que você gosta de fazer. Viaje mais. Mas eu não tenho dinheiro. Mas faça por onde, dá um jeito. Tá? Você vai ver sua vida mudar e vai ver que a lei da atração começa a funcionar na sua vida. Porque você entra numa sintonia de alta vibração, seu espírito está feliz, sua vibração está num campo de prosperidade, alegria, gratidão e compaixão e amor universal e auto-amor, só vai vir coisa boa para você, tá? Se você tiver em frequência baixa, vai vir muita coisa discordante, pessoas discordantes, pessoas que vão te derrubar mais ainda, relacionamentos doentios, o emprego vai ser doentio, o casamento vai ser doentio, tudo começa a ficar muito ruim. Então é um autoconhecimento, uma atitude, uma conduta que você muda e o mundo lá fora muda porque você mudou. Isso é física quântica pura, tá? Desejo para você um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, depende do horário que você está assistindo. Gratidão, até a próxima.